Tá gravando. Ah, legal. Tá, tá sim. Vou deixar gravado então. Vou compartilhar a tela aqui, que eu preparei uma apresentação. Bom, estamos aqui por enquanto somente eu e o Ricardo. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Tá vendo a tela, Ricardo? Tá perfeito, tá Tá. perfeito. É um pouquinho fora, talvez, né, da sua área. Eu também tenho feito várias coisas diferentes, participado de outros temas, de violência contra a mulher, política. Então, eu tento sair um pouquinho do lugar comum, porque eu sempre fico na área de ciência, programação. Eu acho que a gente tem que se expandir um pouquinho, né? Ouvir outros assuntos. Então, eu tentei montar. No final das contas, acho que ficou com um tom muito acadêmico, mas eu vou tentar fugir um pouquinho disso daí. Deixa eu só confirmar se o Newton conseguiu entrar. Conseguiu entrar, Newton? Eu tenho que te admitir, então espera um pouquinho aqui que eu vou te admitir. Mas não apareceu o pedido aqui, Newton. Pede de novo. Tô no Zoom. Ah, sim, tô vendo. Eu que. Ah, não, tá eu e o Ricardo. Ah, tá, achei. Pronto. Newton? Você tá dentro, Newton. Voltando aqui, então, o tema dessa apresentação é fundamentos de farmacocinética, né? Por que farmacocinética? Vou tentar contextualizar aqui. Farmacocinética na homeostase e na doença. Eu acho que para a gente entender o porquê se está falando sobre o assunto, a gente tem que saber um pouquinho sobre quem está falando e quem está ouvindo. Então, quem está falando é Esther Camilo dos Reis. Eu sou graduada em Física e tenho doutorado em Genética. Por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque essa apresentação ela vai ter todo um viés de formação da apresentadora. E aí eu gosto de mostrar esse exemplo aqui da vaca esférica. Não sei se vocês já ouviram falar desse exemplo da vaca esférica. Vou contar a história bem rapidamente, mas vai ficar bem claro a abordagem. Então, tinha um fazendeiro, ele estava com problemas na produção de leite e as vacas estavam magras e produzindo pouco leite. Sem saber o que fazer, ele contratou uma equipe de cientistas multidisciplinares. Depois de algumas semanas de pesquisa, os cientistas voltaram para apresentar os resultados. O biólogo foi o primeiro. Analisei a genética do gado, o tipo de capim, a microbioma intestinal deles. Precisamos cruzar essa raça como holandesa e mudar a pastagem para alfafa. É um plano de 5 anos. Então veio o engenheiro químico. Desenvolvi um suplemento alimentar sintético baseado em ureia, aminoácidos balanceados que vai aumentar a eficiência metabólica em 15%. E por fim veio o físico. Ele se aproximou da lousa, pegou o giz, desenhou um círculo perfeito e disse com entusiasmo: Eu tenho a solução perfeita, barata e imediata. Mas primeiro, vamos assumir uma vaca perfeitamente esférica no vácuo. Então, todo mundo lembra lá do colegial que sempre o professor chegava: considere um ponto no espaço sem a ação do ar. Então, é um mundo que praticamente não existe. A física é assim, a física ela tenta simplificar ao máximo as coisas para que a gente possa ter uma compreensão posterior. E essa foi a minha formação em física. Então, tudo que eu tento estudar, eu tento simplificar ao máximo. E às vezes até parece que está gerando algum desprezo pelas outras disciplinas, mas não é, é uma questão de abordagem, só para ficar bem claro assim quem está falando. E aí depois eu fiz o doutorado em genética, eu consigo articular um pouco um vocabulário mais elaborado, um pouco mais elaborado, mas nem tanto, aquela
ester da física ainda sempre continua. Mas voltando aqui, o tema dessa aula é farmacocinética na homeostase e na doença. Então, o nosso objetivo é estudar farmacocinética, sim, mas além do contexto da palestrante ser uma física, existe um outro contexto por trás. Ela tem uma empresa de medicina de precisão. E o que seria medicina de precisão? Tá? Vamos lá. Medicina de precisão parece ser uma palavra muito moderna, né? Nossa, atualidade, inteligência artificial, mas não. Medicina de precisão é algo relativamente antigo. Desde 1900, quando o médico austríaco Karl Landersteiner, ele descobriu que nós somos divididos em grupos de tipos sanguíneos diferentes, porque até então, imagine você, que até antes de 1900, uma pessoa que estava tendo uma hemorragia era submetida a uma infusão de sangue. E era por tentativa e erro. Eles tentavam até com sangue de animais. E aí algumas pessoas sobreviviam e outras simplesmente morriam mais rápido do que tivesse só com a hemorragia. Aí faziam um xixi escuro e vários problemas. Veja, não é tão antigo. Um pouco antes de 1900 aí, não se sabia a diferença entre os tipos sanguíneos. Não existia a possibilidade de você tratar duas pessoas de maneira diferente. E é nesse momento que começa a medicina de precisão. Hoje, claro, nós sabemos que a medicina de precisão ela vai muito, muito além dos tipos sanguíneos, né? E a medicina de precisão, ela é muito relacionada com a genômica, mas hoje o objetivo não é focar em medicina de precisão. Estou falando isso aqui só para contextualizar a aula de farmacocinética, tá? Mas por que farmacocinética? Justamente porque é um tópico importante da medicina de precisão. Tá? Na medicina de precisão, o modo como cada indivíduo responde a um medicamento é diferente. Tá? Existem grupos de pessoas que metabolizam rápido o medicamento, já vou explicar o que significa metabolizar um medicamento. Existem grupos de pessoas que metabolizam mais devagar. Isso pode causar intoxicação. Tá? ADME. Tá? O que é a ADME? Quando se fala em farmacocinética, logo essa sigla ela tem que vir à mente. Está totalmente conectada. Tá? ADME. O que é a ADME? Então, A de absorção, então sempre pensando, estou ingerindo um medicamento. Então, A, absorção, D, distribuição, M, metabolização e excreção, tá? Então, esse é o processo, vamos dizer assim, padrão, para quando um medicamento quando uma pessoa toma um medicamento, tá? Absorção. O que é o primeiro processo de absorção? É justamente o medicamento ir para o sangue. Então, você tomou lá uma cápsula de aspirina, é óbvio que ela não vai naquele formato sólido para o seu sangue, então ela vai sofrer uma fragmentação ali dentro do estômago e depois ela vai para o intestino delgado. O intestino delgado é todo cheio de vasos, microvasos, e ali tem a absorção. Exatamente o medicamento ali, ele é absorvido. É o primeiro passo, tá? Da absorção do medicamento que vai para a corrente sanguínea. O segundo passo é a distribuição. Quando esse medicamento ele já está na corrente sanguínea, circulando em todo o corpo, e ele é distribuído para os órgãos. Tá? A terceira etapa é a metabolização. E isso aqui tem muita confusão. Até eu mesma fazia uma certa confusão com o processo de metabolização. Porque eu entendia que a metabolização era uma transformação do medicamento para ele se transformar em algo útil, mas não. A metabolização, na verdade, ela acontece para eliminar o medicamento. O maior objetivo do fígado é eliminar o medicamento do corpo, porque para ele é um organismo estranho, tá? A gente chama de xenobiótico. Então, e o último passo é a excreção do medicamento, que ali pode acontecer essa excreção através
dos rins, pode ocorrer através do suor, pode ocorrer através da respiração, até das fezes. Então, todo medicamento, num organismo normal, ele vai passar por esses processos, tá? E aí, quando a gente fala de homeostase, homeostase é a situação onde o organismo ele está em certo equilíbrio, tá? Porque o organismo ele tem um equilíbrio dinâmico, tudo está acontecendo, mas ao mesmo tempo tudo está em equilíbrio, certo? Então, quando o organismo está em homeostase, ele vai ter uma determinada resposta. Mas pode ser que em situação de doença, quando a pessoa está com uma infecção, quando a pessoa está com pressão alta, diabetes, qualquer outro tipo de doença pode afetar essa homeostase. E essa homeostase pode afetar a resposta do medicamento. Então, é importante deixar claro que a resposta ao medicamento, ela vai variar. E não é só por conta da genética, ela pode variar também por conta da situação de saúde do indivíduo. Tá? Aí aqui, ó, quando o corpo adoece, as regras do jogo mudam. Uma inflamação grave ou uma falha de órgão não altera apenas o paciente, altera a forma como o organismo processa os medicamentos. Em um corpo inflamado, as comportas que transportam os fármacos saem do controle. As enzimas que deveriam metabolizar os remédios param de funcionar direito e a velocidade com que o rim ou o fígado limpam a substância oscilam de uma hora para outra. É importante, principalmente essa última parte aqui, a questão da intoxicação. Aqui, como essa é apenas uma aula introdutória, eu não pretendo me aprofundar em nenhum tema, e é para ser bem rápida mesmo, mas eu queria só expor algumas tecnologias, tá? Que estão relacionadas aí com tanto medicina de precisão quanto farmacocinética, tá? Gêmeos digitais, por exemplo. Construção de um gêmeo digital. O que seria um gêmeo digital? Muitas métricas do corpo humano a gente não consegue obter apenas colocando um sensor na pessoa. Você consegue colocar um termômetro, você consegue medir a pressão, você consegue colocar uma fita de diabetes e de glicemia e coletar a glicemia. Então, tem várias métricas que você consegue fazer. Tem muitas métricas que você não consegue fazer, tá? Você não consegue, por exemplo, medir em tempo real se está aumentando uma quantidade determinada de anticorpo, né? Mas se você constrói um gêmeo digital, o que é um gêmeo digital? É um programa, é um software que faz o cálculo com todas aquelas métricas que ele consegue obter, ele calcula aquelas que ele não consegue obter. Não precisa ter o formato antropomórfico de um ser humano, não é isso, não é um gêmeo, uma pessoa. Na verdade, é um programa que coleta alguns dados que são possíveis de serem coletados e te fornece outros dados que não são possíveis de serem coletados em tempo real. Isso é um gêmeo digital. Então, olhando um pouco lá para o futuro da farmacocinética, da fisiologia, da medicina de precisão, a gente consegue enxergar aqui os gêmeos digitais, tá? Aí ele dá um exemplo aqui, mapeamento em tempo real. Se o paciente está na UTI, dados contínuos de sensores, frequência cardíaca, pressão arterial, exames de sangue diário, alimenta o modelo matemático, tá? Esse PBK são modelos cinéticos baseados na fisiologia, como acabei de dizer. Então, o algoritmo de aprendizagem de máquina, isso aqui também a gente pode aprofundar num outro momento, ajusta as equações diferenciais. Agora estou entrando muito forte na física aqui, como são feitas essas equações, tá? Mas não nesse momento. Se os rins começam a falhar sutilmente, a matemática recalcula o clearance. O clearance é o quanto ele está conseguindo limpar instantaneamente e avisa o médico no monitor. Se você tiver essa dose de digoxina, em 12 horas o paciente entrará em toxicidade. Então, lembra que a digoxina é aquele medicamento lá para acelerar ou diminuir a velocidade lá do coração. E pode ser, dependendo da dose errada, pode matar. Tá? Então aí, ó, existem remédios onde a diferença entre curar e matar é milimétrica. Por isso que você tem que conhecer o paciente para determinar qual vai ser a dose para esse paciente. Ele dá o exemplo da digoxina, anticonvulsivantes, né, que são medicamentos ali que
alteram a condutividade elétrica do cérebro. Se você der muito anticonvulsivante para uma pessoa, vai simplesmente parar o cérebro dela, ou anticoagulantes, né, que é um exemplo bem famoso da varfarina, que se você errar na dose, a pessoa pode ter uma hemorragia ou ela pode ter um infarto, tá? Deixando bem claro aqui a ilusão do padrão da dose. A compreensão da farmacocinética ela é relativamente simples, tá? Entre aspas, né? Ela é relativamente simples. Você entende como funciona o ADME. O que vai variar? Vai variar a resposta do organismo, a condição de homeostase. Então, na prática, quando o médico atende um paciente em estado de doença, por exemplo, um paciente idoso, um paciente desidratado, febril com pneumonia, seguir a dose da bula pode ser um erro, tá? Se o médico não entender que a febre e a desidratação alteraram a distribuição e a excreção daquele antibiótico, ele pode prescrever uma dose que causará convulsão ou toxicidade. Então, sempre aqui buscando compreender o paciente, não só do ponto de vista genômico, da genética dele, mas também compreender o estado de vida, o momento que aquele paciente está vivendo e as condições que cercam aquele paciente. Isso aqui é só um alerta, né, para os médicos, obviamente que eles têm a formação para isso, mas vale o lembrete. Muitas vezes, quando o medicamento para de fazer efeito ou causa um efeito colateral, o médico despreparado acha que a doença piorou ou que o paciente desenvolveu resistência, mas não é isso. O que mudou foi a farmacocinética do paciente, por causa de uma alteração adaptativa. Então, aconteceu algum fenômeno ali que impactou na homeostase do paciente e por isso ele já não está mais respondendo do mesmo modo aquele medicamento que antes ele respondia. Tá? Eu coloquei alguma coisa aqui só para finalizar, que eu acho que é algo que chama bastante atenção, tá? Porque a gente está falando de farmacocinética, a gente está falando de medicamento e agora tem alguns testes no SUS de imunoterapia. E é bastante interessante, as pessoas não sabem muito bem como é que funciona, como que é um medicamento, né, imunoterapia, porque o que é muito conhecido, o que também tem muito efeito colateral, é a quimioterapia, né? Quimioterapia é como se fosse uma bomba, simplesmente destrói tudo, muito efeito colateral, e hoje tem a imunoterapia, que já é um remédio muito mais específico, tá? Ele se encaixa muito mais na medicina de precisão do que a quimioterapia. Então, aqui, de maneira bastante superficial, eu vou falar um pouquinho sobre a imunoterapia, tá? Que coloquei aqui na quimioterapia tradicional, você injeta uma droga para matar o tumor, tá? Que é a farmacocinética clássica. O fármaco precisa circular pelo corpo inteiro, achar o tumor e destruí-lo antes que o fígado elimine, porque esse é o papel do fígado e do rim. Na imunoterapia, como os inibidores de checkpoint imune, eu já vou explicar aqui isso aqui rapidamente, o medicamento não ataca o câncer, tá? É diferente. O alvo do remédio é o próprio sistema imune do paciente. Vou explicar. O câncer, a doença, desliga os linfócitos para crescer escondido. A imunoterapia vai lá e religa esses linfócitos, para que o próprio corpo destrua o tumor. Ou seja, o fármaco atua para restaurar a homeostase de vigilância do organismo. Então, tudo que a gente aprende lá sobre ADME aqui já não cabe mais nesse tipo de entendimento sobre imunoterapia. Porque o que acontece aqui? A célula de tumor, ela é uma célula semelhante a uma célula do nosso corpo, que começou a crescer desordenadamente. Só que ela tem um marcador que diz para o nosso sistema imune, não me mate, eu sou boa, né? Assim como todas as nossas células têm essa marca. Então, o que é necessário fazer? É necessário colocar uma outra marca por cima, dizendo